Olá, paz e bem a todos. Espero encontrá-los bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do tema da sexualidade. É um tema que nós estudamos na juventude, sempre nesse período, né? No final do ano, mês de novembro. Nós já estudamos em 2 vídeos anteriores, né? Dando, então, início a esse estudo. Hoje nós vamos fazer, então, a segunda parte, né, do tema 2, energia criadora, energia sexual, a importância da sexualidade feminina e masculina no processo reencarnatório e a problemática da transição entre polaridades. Nesse tema 2, na parte 1, nós trabalhamos mais o enfoque da importância da sexualidade feminina e masculina no processo reencarnatório. Nessa segunda parte, nós trataremos também, né, da problemática da transição entre polaridades, trazendo aí a visão, né, da doutrina espírita a respeito dessa temática, né? Então vamos dar início à segunda parte do vídeo. Então, para dar início a esse estudo, né, esse segundo vídeo do tema 2, nós escolhemos então um trecho do livro Após a Tempestade, de Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 6, o tema sexualidade. E assim ela coloca: se te encontras num capítulo punitivo da sexualidade, fora da atividade santificante para o qual dotou o Criador, não te conspurques, nem te degrades, mesmo que a mentalidade da época te seja favorável ou te aplauda. O problema do sexo é do espírito, e somente do espírito virá para ele a solução. Então, Joana de Anjos, né, estabelece aqui, né, que a sexualidade, né, ela é uma atividade santificante, né, uma energia criadora, né, da qual nos dotou o Criador, que nós não devemos, né, utilizá-la de forma indevida, né, mesmo que a mentalidade da época seja favorável ou aplauda, né, esses usos indevidos da energia criadora. Tá? Esse é um problema do espírito, né, e cabe somente aí ao espírito a solução através dos processos reencarnatórios, né? Então, o primeiro elemento aí da temática da transição entre polaridades, então, é a questão da homossexualidade, né? Esse conceito se relaciona, né, ao indivíduo que venha a ter aí aspectos psicológicos, né, preferências que sejam opostas, diferentes à apresentada pelo seu aspecto fisiológico, né, seu corpo físico. Então, um exemplo é o corpo masculino com aspectos psicológicos acentuadamente femininos. Bom, aí uma visão de possíveis causas para a homossexualidade: causas morais, causas educacionais, causas obsessivas, causas psiquiátricas, né? Então, nós sabemos que a lei, né, é de causa e efeito, né? E na lei tudo é perfeito. As imprecisões, erros, falhas, faltas, desvios são de origem da nossa imperfeição, então, né? E, claro, para que o indivíduo se encontre, né, em desajuste com o corpo que lhe foi formado para a experiência reencarnatória, né, há que ter havido, então, causas anteriores, né, para que esse ajuste não tenha se dado da forma adequada, né. Então, se apontam aí 4 prováveis causas. Então, vamos ver as causas morais, né. Criaturas que abusaram das faculdades genésicas, das faculdades criativas, né, das faculdades da energia criadora, né, no campo da energia sexual,
arruinando a vida de outras pessoas, destruindo lares diversos, são induzidas a buscarem nova posição em corpos opostos às suas estruturas psicológicas, para reajustarem seus próprios sentimentos. Então, é uma situação, né, de expiação, né, em que o espírito, né, pelo mau uso das suas energias, né, ou seja, o mau uso da energia criadora, da energia sexual, causa, né, para este efeito, né, de inversão, né. O indivíduo se encontra, então, numa posição em corpo oposto à sua estrutura psicológica, justamente para que o indivíduo se reajuste, né, nesse processo encarnatório, obrigatoriamente, né, ao corpo que lhe foi formado em oposição ao psicológico, né. O desafio do espírito que reencarna nessa condição é se ajustar durante o processo reencarnatório a esse corpo que lhe foi formado. Temos também causas educacionais. Essas causas educacionais, né, são atávicas ou atuais, atávicas anteriores, né, resultante de vivências tão repetidas, né, ou repetitivas dos espíritos em culturas onde a prática da homossexualidade seria aceita. Então, tem causa em vivências anteriores, né, em culturas que eventualmente possam ter estimulado de forma equivocada esse tipo de comportamento. E causas atuais, né, fruto aí dos defeitos da educação nos lares, né, ou em função de situação de pais que possam ser contrariados ao sexo do filho que nasceu, onde o reencarnante então busca se adaptar a essa situação cultural ou educacional ou de desejo da família ou da sociedade, né? Causando, é claro, né, esse problema no processo reencarnatório desse espírito. Esse trecho, né, se encontra então no Saúde e Espiritismo, página 294, né, publicação da AME, para o Roberto Lúcio de Souza. Temos também causas obsessivas, encontramos também, né, em Saúde e Espírito, pela AME, Roberto Lúcio de Souza, página 295. Causas obsessivas, parceiros do passado delituoso, reencontram-se em condição de ódio ou paixão doentia a estimularem no encarnado uma postura homossexual. Então, nós temos aí a ação, né, de um espírito desencarnado sobre o encarnado, provocando algum tipo de conduta homossexual, da qual, né, trará, então, prejuízo para ambos, né, mas com o objetivo de atender o desencarnado em suas ânsias viciosas ou levar a vítima a situação constrangedora e de intenso sofrimento. Então, causas então que estão relacionadas, né, às obsessões provenientes aí, né, de uma conexão e de uma aproximação, né, de espíritos que tenham nutrido aí sentimentos antagônicos, né, que possam levar a esse tipo de desvio na conduta no uso da energia criadora. Lá no livro Temas de Amor e Vida, página 44, de Gerson Tavares, nós encontramos o seguinte trecho: pensamentos e hábitos atraem espíritos sintonizados com os interesses humanos. Então, a importância, né, do vigiar o pensamento, né, de estudar-se a si mesmo, né, analisar a origem dos seus pensamentos, né, o que traz de consequência, né, esses pensamentos em termos de vivência, né, para que o indivíduo possa se prevenir, vigiar os seus pensamentos e corrigir, né, os seus pensamentos, porque são eles que vão gerar, né, as palavras, as ações e os hábitos, né. E esses pensamentos e hábitos que vão atrair os espíritos, né, que sintonizando vão então estimular tal ou tal comportamento. Então, no campo da vivência sexual, entidades atormentadas derramam sobre os homens e mulheres os vapores de seus desequilíbrios, que, sendo aceitos nos painéis íntimos das criaturas, desviam da rotina da harmonia
as energias sexuais e fazem dos envolvidos, encarnados e desencarnados, escravos da sensualidade. Então, obviamente, né, a energia criadora, né, no campo da lei da reencarnação, da lei de reprodução, ela tem um sentido, né, um objetivo, a reprodução da espécie, né, a procriação, né, a criação de laços afetivos que são complementares, né, na relação entre as duas polaridades diferentes, né. Obviamente, o mau uso, né, que não seja realizado de acordo com a lei natural, né, a lei de reencarnação, a lei de reprodução, né, está em oposição à lei natural e por isso é um desvio, né, da rota da harmonia das energias sexuais, né? E aí, claro, né, fazendo esses indivíduos, tanto encarnados quanto desencarnados, né, escravos da sensualidade, da busca pela satisfação das sensações, né, muito relacionado, né, intimamente ao egoísmo, orgulho também, né, que nos caracteriza ainda nessa fase, né, do mundo de provas e expiações. Então, são desvios, né, da rota da harmonia das energias sexuais, né? Temos também as causas psiquiátricas, né, onde a criatura presa a um processo de deficiência ou de desestruturação psicótica vê-se com a crítica comprometida, sua capacidade de analisar, de entender a realidade, né, comprometida, permitindo-se condutas sexuais das mais diversas. Não são relações homossexuais sem necessariamente representarem as opções de homossexualismo. Resultam do passado delituoso em outras áreas a influenciar a criatura nos diversos setores da vida. Então, as faltas, né, cometidas no passado geraram, né, um corpo com essa desestruturação, essas deficiências, né, físicas, é que geram, então, né, esses comportamentos. Igualmente, né, relacionado, né, a problemas anteriores, né, a causas anteriores, gerando, então, efeitos, né, no processo reencarnatório do espírito para o seu devido reajuste, a sua expiação, né, perante as faltas cometidas no passado. Jorge Andréa, né, no livro Forças Sexuais da Alma, faz algumas recomendações lá na página 132. Ele coloca assim: considerando que a homossexualidade é uma tendência do espírito que renasce justamente para sanar esse desvio, então a homossexualidade acaba sendo um desvio consequência do mau uso da energia criadora, cabe ressaltar que toda orientação segura visando a superação desse desvio deve apontar para o restabelecimento do equilíbrio. Então, o objetivo, né, a meta do espírito em processo reencarnatório na situação de homossexualidade é superar esse desvio, né, é se reequilibrar frente ao corpo que lhe foi formado, se ajustar ao processo reencarnatório. Tá? Por isso, Jorge André coloca, né, superação desse desvio deve apontar para o restabelecimento do equilíbrio, ou seja, superar a tendência no mesmo sexo, contendo os impulsos e canalizando a energia sexual para atividades que possam enriquecer e enobrecer a alma. Claro que esse é o caminho, né, da superação, é o caminho da redenção do espírito, né, diante dessa expiação. Né? Não se coloca aqui, é claro, né, a Andréa não quer fazer parecer aqui que isso seria fácil, né, que facilmente o espírito conseguiria, né, superar suas tendências negativas, basta que nós olhemos para nós mesmos, né? Com qual facilidade nós conseguimos superar as nossas tendências desequilibrantes, né, os nossos desvios de comportamento, de conduta, né? Não é simples, né? Nós precisamos de, às vezes, diversas reencarnações para conseguir restabelecer esse equilíbrio, né?
Então não é isso que Jorge André está colocando aqui, que em uma encarnação, né, no único processo, o espírito vai se tornar um espírito puro. Né? Não é isso que ele está colocando, né? Não é algo fácil, né? Mas ele dá o caminho correto, né, a ser buscado pelo espírito. É, é esse caminho. O espírito vai sofrer nesse processo, vai ter dificuldades nesse restabelecimento, né, nessa superação desse desvio, vai ter, mas é esse o caminho, né, que o espírito deve buscar. Tá? Continua ainda Jorge Andréa, né? Pois, sem qualquer sombra de dúvida, que o homossexual, a atender os sentidos em satisfação sexual, jamais estará em processo de realização. Ninguém se realiza no caminho do desequilíbrio e da desordem, né? Então, é uma falta, é um desequilíbrio, né? E se o espírito insiste nesse processo de desequilíbrio, né? Ele jamais estará em processo de realização. Nesse ponto aqui, né? Quando se traz processo de realização, não é um processo de realização, né, físico, né? Das sensações, da falsa sensação de realização trazida pelo comportamento, né? Que possa ser desviante, egoístico, né? E se fala aqui do processo de realização do espírito. Qual é o processo que realiza o espírito? Vencer as suas mazelas, expiar suas faltas, né? Se tornar moralmente, né, melhor. Então, nesse sentido, não há um processo de realização a partir do momento que o indivíduo continua, né, a se satisfazer no erro, na falta. Tá? Ainda permanece, então, Jorge Andréa, no livro Forças Sexuais da Alma, página 132. O homossexual que insista na satisfação dos sentidos absorverá das descargas emotivas do encontro com o sexo idêntico energias da mesma polaridade. Isso, logicamente, inundará cada vez mais os vórtices espirituais, né, seus centros de força, né, localizados no perispírito, de substâncias que não se entrosam e muito menos se completam. Né? Então, um aspecto importante que Jorge Andréa traz, né, de não existe completude no campo espiritual, né, para a troca de energias, né, do mesmo campo, da mesma polaridade. Tá? Então, obviamente, né, é um ponto que pode levar, né, até mesmo a lesões perispirituais, né, pelo mau uso, né, não só das energias do espírito, né, lesionando o seu perispírito, como também, né, lesões no campo biológico, né, fisiológico, em função do mau uso das funções do corpo, né, que poderão então trazer sim, né, para futuras reencarnações situações de resgate também no campo uh, de uma problemática fisiológica mais complexa em futuras reencarnações. Continua então Jorge Andréa no livro Forças Sexuais da Alma. A satisfação inadequada será exclusivamente da zona física. Então, com um desajuste cada vez mais amplo, né, mais ampliado da organização espiritual. Então, o indivíduo busca, né, a vivência no mau uso do corpo físico, e aí uma satisfação que seja, então, inadequada em relação a esse mau uso. No entanto, né, para aquilo que importa no caminho de evolução do espírito, há uma desorganização, um desajuste, né, no campo da organização espiritual, né, trazendo consequências, né, do processo reencarnatório futuro ou atual para esse espírito. Herculano Pires, na Revista Internacional de Espiritismo, né, em setembro de 2001, traz a seguinte questão. Dizer a um adolescente que se sente dominado por impulsos negativos e procura livrar-se deles, isso é normal, arranje um parceiro, é atirar o infeliz na roda viva de um futuro vergonhoso. Então, por todos os apontamentos, né, que nós vimos anteriormente, né, em termos de as causas desse processo desviante
e as consequências que podem advir para o espírito, né, realmente é algo infeliz, né, orientar qualquer indivíduo, sobretudo na fase, né, seja da infância, seja da adolescência, né, que ele deva procurar vivenciar justamente o desvio, e não orientar corretamente para a busca, né, da superação. Né? Então, atirar o infeliz na roda viva de um futuro vergonhoso, como o próprio Herculano Pires coloca. Né? Claro que para o espírito, né, que foi orientado e assim buscou a vivência inadequada, né, do uso da sua energia criadora, né, contrariando a lei de reprodução, contrariando, né, a lei de reencarnação, né, resultará o que na lei de causa e efeito, né, para esse indivíduo realmente um futuro, né, de grandes dificuldades, grandes desafios, né, muitas expiações pela frente pelo mau uso da sua capacidade. Emmanuel, no livro Sexo e Destino, né, na introdução do livro, nos coloca o seguinte, né, falando aí do sexo e responsabilidade. O amor é a essência do universo. As criaturas nascem para aprender a amar. O sexo é legado sublime e o lar é refúgio santificante. Aqui um ponto importante, né? A formação do lar, né? A formação da família, um processo ao qual, né, é proveniente da lei natural, né? Da lei de reprodução, né? Da união entre a polaridade masculina e feminina, o corpo masculino e o corpo feminino, que dão a geração, né, a um novo corpo para o espírito reencarnante. Isso é da lei natural. Isso é o natural em relação ao que está estabelecido nas leis, né, nas leis divinas. O amor e sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um. E, de novo, novamente, né, ao trazer aí as responsabilidades naturais na consciência, né, Emmanuel nos remete ao livro dos Espíritos, né, onde está inscrita a lei de Deus na consciência. Né? Então, né, a lei divina natural está na nossa consciência, faz parte da nossa essência. Né? E sempre que nós contrariamos essa lei natural, né, nós causamos algum tipo de desequilíbrio, né, a nós mesmos no campo somático do corpo físico ou no campo perispiritual, que depois se refletirá no corpo físico atual ou corpo físico futuro. Né? Então, ninguém lesa alguém afetivamente sem reparações. É o que nos traz, então, Emmanuel no livro Sexo e Destino. Paulo Henrique Vieira, né, na Revista Espírita, traz o tema o homossexualismo, publicado em julho de 1999. Né? Na linha do que trazia Jorge Andréa, né, ele traz aí condições predisponentes à sublimação, à superação da situação desviante. Né? Como o espírito poderia, né, então, buscar e se encaminhar, né, para a adequação à sua realidade reencarnatória, se adequar àquele corpo físico que lhe foi formado, né, superar essa expiação. Então ele coloca assim: as criaturas que estagiam nessa experiência, quando quiserem, ou seja, somente quando existe a vontade do espírito, isso é possível, né? Então, as criaturas que estagiam nessa experiência, quando quiserem, pelo exercício da sua vontade, porque compreenderam que assim deve ser, de acordo com, né, a autoconsciência, né, o entendimento correto da lei natural, podem alterar os estados de consciência recorrendo à oração, à fluidoterapia, canalizando sua energia genésica para a leitura, os trabalhos de assistência fraterna, esforçando-se pelo seu aprimoramento moral. Então, obviamente, né, o que se aplica aqui se aplica a qualquer tipo de situação desviante que nós trazemos, né, de vidas anteriores, né, seja egoísmo, orgulho, vaidade, né, faltas das mais variadas cometidas no passado contra o próximo, né, contra a lei divina, né, sempre que pelo exercício da nossa vontade, né, nós buscarmos superar essas dificuldades, nós o podemos, né, através, né, dos diferentes meios benéficos, né, positivos, né, nós podemos sim realizar esse aprimoramento moral. Né? Há um caminho para isso, né,
Esse caminho começa com o exercício da vontade, quando quiserem. Tá? Então, na condição, né, da transição entre polaridades, em que há o desajuste, né, no processo reencarnatório por falta anterior do espírito que necessita expiar essa situação, ele sim pode se adequar ao corpo que lhe foi formado, né? Mas aí ao empenho intenso da vontade do espírito para essa busca, né, dessa superação, desse aprimoramento, né? De novo, não se quer aqui dizer que é algo simples, fácil, né, que basta que o espírito, né, enfim, tenha essa condição de vontade, né? Todos nós queremos ser perfeitos em termos morais, né? Mas quando se apresentam os desafios, né, nós, né, eventualmente acabamos falindo diante desses desafios que se apresentam pela nossas imperfeições, né? Somos muito falíveis ainda, espíritos reencarnando no mundo de provas e expiações. Então, sim, né? É o empenho da vontade, que deve ser consistente, constante, ao longo da atual encarnação até as futuras reencarnações, até que realmente aconteça essa conquista, né? Que estamos aqui em processo de cura das nossas almas, cada ser com um desafio em particular, e muitas vezes o remédio será amargo, né? Então, estamos aqui em processo de cura. Todos nós temos os nossos desvios, né? Estamos em busca dessa cura. Né? E aí, né, os desafios são muito pessoais, muito particulares, né? E o remédio, né, vem na dose adequada às nossas necessidades e ele pode ser sim, né, um desafio aí amargo, mas necessário, né, a cura do espírito. Né? Todavia, a cura real só acontece de dentro para fora. Então, não adianta tentar, né, fazer com que o indivíduo, né, que não queira, né, não adianta forçar que ele absorva, entenda, né, a lei, que ele entenda que deve buscar o reajuste, né, se ele não quer, né, que essa mudança, essa cura acontece de dentro para fora. Então, claro que o espírito que mais rapidamente compreende, busca, né, o seu reequilíbrio, mais, né, rápido ele anda no sentido do seu progresso. Né? Quanto mais endurecido, mais arraigado, né, mais esse espírito tiver aprofundado no erro, na falta, né, mais tempo esse indivíduo vai sofrer, mais tempo ele continuar nesse processo em que ele vai estar conquistando para si, né, débitos futuros, necessidade de resgate, né, em futuros processos reencarnatórios, tá? Então, ninguém poderá impor nada àquele que não esteja disposto a pagar o ônus da reforma interior, único remédio para todas as nossas mazelas. Então, somente o indivíduo, né, pode escolher, né, assumir o ônus da sua reforma interior, né? Ou seja, né, o quanto, né, amargo vai ser esse remédio, né, e o quanto, né, o indivíduo realmente vai querer seguir o caminho que seja o mais adequado, né? Exige-se muito aí, né, do espírito nesse sentido, né? De que ele realmente busque, né, a sua reforma interior, busque o seu progresso, né? Mas só a ele cabe, né? E só no momento que o indivíduo assim o desejar, né? Claro que a lei divina, né, vai nos dando as oportunidades dessa busca e dessa melhoria, né? Muitas vezes aí com provações amargas, com dificuldades bem acerbas, mas que nos demonstram, né? Este não é o caminho, né? Não vai por aí porque este não é o caminho correto, essa não é a lei natural, né? E vão acontecendo as expiações, as provas, né? As dificuldades nos processos encarnatórios justamente para nos indicar o caminho é outro, né? Até que a gente compreende, né? E por si mesmo, né? Ou seja, de dentro para fora, realiza o caminho correto. Joana de Anges, no livro O Homem Integral, na página 118, traz a seguinte proposta: a vida saudável na área do sexo decorre da educação mental, da canalização correta das energias, da ação física pelo trabalho, pelos desportos,
pelas conversações edificantes, auxiliando o indivíduo na eleição de atitudes que proporcionam bem-estar onde quer que se encontre. O Jonah James também traz, né, uns elementos que são suporte ao indivíduo, né, a superar os desvios na área da sexualidade, né, reforça a questão, né, da educação mental, do pensamento, a canalização correta das energias, né, o uso da energia corretamente na polaridade adequada, né, sem prejudicar a quem quer que seja, né, o próximo, sem faltar contra a lei divina, naquilo que concerne a lei de reprodução, naquilo que concerne a lei de progresso, naquilo que concerne a lei da reencarnação, né. Também coloca a própria questão do trabalho, né, como uma possibilidade do espírito aplicar sua energia criadora, né, de forma positiva, né, de forma a tentar superar os seus desvios. A prática de esportes, né, também são auxiliares nesse processo. As conversações edificantes, né, para justamente canalizar o pensamento, energia, as palavras no sentido do bem. Então, todos esses processos são auxiliares, né, a que o indivíduo procure atitudes que possam lhe proporcionar, né, bem-estar e encontrar o equilíbrio. Importante lembrar, né, cada um tem o seu tempo de despertar, né, e aqui vamos relembrar que nós utilizamos uma imagem, né, no vídeo anterior, de Jesus com a mulher adúltera, né. Jesus justamente faz, né, esse processo de despertar com cada um de nós, né, aproveitando sempre o momento mais adequado, né. Então ele fez despertar ali naquele momento, né, os homens que estavam com as pedras para apedrejar a mulher adúltera, fazendo que cada um analisasse em sua consciência, né, e não tinham direito ao julgamento, né, muito menos à condenação daquela mulher, porque cada um tinha as suas faltas, os seus erros a corrigir. Mas ele também, né, fez despertar a mulher adúltera, né, indicando a ela que, né, ela não seria julgada, né, os julgadores tinham ido embora, nem ele julgaria, mas que ela devia seguir e não tornar a cometer a mesma falta, né. Então, trazendo para cada um aquilo que cada um necessitava, né, para o seu despertar, no tempo adequado, né. Nesse sentido, né, fica claro que não cabe a ninguém julgar a qualquer um que seja no seu processo evolutivo, no seu processo encarnatório, nas suas situações, né, de expiação. Cabe-nos, a cada um de nós, é claro, né, nos apoiar mutuamente no sentido de orientar corretamente para que nós possamos, a partir do nosso livre-arbítrio, realizar a melhor escolha, né, para o nosso processo evolutivo, né? Ficando claro, né, as consequências das escolhas que nós estejamos fazendo, né? Isso é muito importante, né, para que, né, o espírito saiba, né, as consequências do comportamento, né, da vivência de um comportamento desviante. Cada um tem o direito de fazer as suas escolhas, né, por isso o nosso livre-arbítrio, né, nós temos nesse sentido, né, o direito, né, de acertar e de errar, né, mas todos nós, né, teríamos que nos submeter às consequências dessas escolhas, certas ou equivocadas, né? Então, as consequências são individuais, como individuais são as escolhas, né? Isso é inevitável, né? Isso é a lei de causa e efeito, é a lei divina. No livro Vida e Sexo, Emmanuel, na página 99 a 100, né, nos traz também algumas orientações em torno do sexo, né? Não proibição, mas educação, né? Ou seja, orientação, né? Educar, né, o espírito com vistas à vida futura, né? Com vistas às consequências, né, para o espírito, né, das ações, né, que ele possa vir a tomar. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Também são orientações importantes que Emmanuel nos traz, né, nessa problemática. Continua Emmanuel, né, no livro Vida e Sexo,
Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Tá? Então, o processo evolutivo, né, o processo progressivo, né, o processo reencarnatório é individual, né, e cada um sofrerá aí as consequências, né, das suas faltas, dos seus erros, né, e a busca da sublimação pessoal, né, é um elemento, né, de escolha, né, do espírito, né, em dado momento, né, no despertar da consciência, o espírito realizará essa sublimação de forma equilibrada, né, mediante os processos reencarnatórios que lhes são pertinentes, trazendo a ele, né, a devida orientação através da lei, né, os diferentes corpos, condições, contextos, né, sociais, familiares, né, com situações fisiológicas, biológicas que lhe possam chamar, né, ao soerguimento, né, lhe possam facilitar a expiação das provas e dos erros que possam ter sido cometidos. Fica então, pessoal, para o nosso debate, para a participação de vocês, após essa parte 2, né, do tema 2, do estudo da sexualidade. Nós ainda vamos ter um terceiro tema, né, que trata dos relacionamentos, casamento, namoro, né, noivado. Vamos ter esse terceiro tema aí dentro da temática da sexualidade. Mas fica hoje, né, para a participação de vocês, a seguinte pergunta: quais as possíveis consequências atuais e futuras para o espírito reencarnante na atual e futuras reencarnações, no caso de desvios no uso da energia criadora? Então, deixo essa pergunta aí para a participação de vocês nos comentários a esse vídeo. É importante que a gente coloque a nossa opinião, né, com vistas e com suporte, né, ao estudo da doutrina espírita, né. Então, no próximo vídeo nós teríamos o terceiro e último, né, dessa série de estudo da sexualidade. Tá? Espero que vocês assistam também, né, os outros 2 vídeos anteriores, onde a gente tratou, né, no primeiro vídeo lá do tema adolescência e sexualidade. Depois, no segundo vídeo, né, a gente tratou ali na parte 1 da importância, né, da polaridade da sexualidade masculina e feminina. E nesse segundo vídeo, né, do tema 2, nós tratamos aí da problemática das polaridades, né, da troca de polaridades masculina e feminina. Tá? Desejo a todos bons estudos, paz e bem, e aguardamos, é claro, a participação de vocês, né, com comentários a esse vídeo, tendo como provocação, né, essa questão que foi colocada. Um abraço a todos, bons estudos.